Vamos então corrigir a segunda semana do volume 3 do PET. Na primeira questão aqui ele pede para vocês identificar se a função é quadrática e quais os coeficientes. Então, função quadrática é aquela que o maior expoente da incógnita é 2. Então, no caso, a primeira aí é os coeficientes. O A é o coeficiente do x quadrado, então é 3. O B é do x, 12. O C é o termo independente, no caso não tem. A segunda também é, o coeficiente A vai ser 5 e o B e o C menos 40 cada um. Na terceira, mx igual a menos x quadrado sobre 4. Então aí, ó, ela é x quadrado, né? Então o A é menos 1/4, porque subentende que a gente tem 1 multiplicando esse x quadrado aí. Não tem o termo B, porque não tem o x, e o C é 400. Na de baixo é também, só que agora, cuidado, o A é menos 5. O A é o que multiplica o t ao quadrado, não importa a ordem. O B é 20 e não tem termo independente. Aqui também é, o A é 5 e não tem nem o B e nem o C. Aqui eu tenho que resolver essa equação, então vou fazer a distributiva aí, ó, x mais 1, x menos 9. Vou fazer a distributiva, vou achar que x quadrado menos 8x menos 9. Então, é uma função quadrática, o coeficiente do A é 1, do B é menos 8 e do C é menos 9. E na última também tem o x quadrado, o coeficiente A é 1, não tem o B, o termo independente menos 2. Bom, agora na 2 ele quer as raízes, o vértice e o ponto de interseção com o eixo das ordenadas, com o eixo y. Então aí na primeira a gente vai pegar o quê? As raízes, primeira coisa que ele pediu é as raízes. A soma das raízes é menos 1, o produto é menos 6. Então menos b sobre a soma e c sobre a o produto. Para o produto ser negativo, uma das raízes tem que ser positiva, a outra negativa. Então, os produtos que dão 6, 1 vezes 6, mais 6 menos 1 é 5, não é 1. E 2 e 3, 2 vezes 3, 6. 3 menos 2, 1. Então, a maior, o 3, é negativo e o menor, o 2, é positivo, para a soma poder dar negativa. Então, achei aí as raízes, né? Isso seria o ponto 2 e 0 e menos 3 e 0. A próxima coisa que ele pede é o vértice. O vértice é menos b sobre 2a. Então, o vértice, se eu somar as raízes e dividir por 2, eu vou ter o vértice, né? Mas, porque ó, a soma das raízes é menos b sobre a, menos b sobre 2a. Aí eu acho que o vértice é menos meio. O y do vértice, como eu não achei o delta, em vez de eu calcular o delta e menos 4a, eu vou jogar eu posso achar o y do vértice substituindo na função. Então, foi o que eu fiz. Então, vai ficar x ao quadrado, então vai ficar menos meio ao quadrado, que é 1/4, mais menos meio, menos 6. Isso eu acho menos 25/4 para y do vértice. Então, já tenho o x e o y do vértice, tenho aí o vértice menos meio, menos 25/4. E o ponto de interseção é quando o x é 0, o y é o termo independente, que é menos 6. Na outra, eu tenho uma equação incompleta, né? Se a equação é incompleta, porque não tem o termo c, não tem o termo independente, uma das raízes é 0, porque o produto é 0. Então, se a soma é 8 e o produto é 0, então as raízes são 0 e 8. O vértice, então os pontos aí vai ser 0, 0 e 8 e 0 dos pontos das raízes. O vértice, menos b sobre 2a. Eu somar as raízes e dividir por 2, eu acho o x do vértice, que é 4. Posso substituir lá, vou achar que o y do vértice é menos 16, tem no vértice, então, 4 menos 16. E o ponto de interseção com o eixo vertical é o 0, porque ele não tem termo independente. Agora, na letra C, a soma das raízes é menos 7, porque está mais 7 na equação, eu inverto, menos 7. Produto é 12. Dois números que multiplicados deem um número positivo,
eu tenho que ter as duas raízes com o mesmo sinal. O produto positivo, as duas raízes têm que ter o mesmo sinal. E para a soma ser negativa, de dois números com o mesmo sinal, então todas as duas raízes têm que ser negativa. Então, quais dois números multiplicados dão 12, somados dão 7? Eu vou achar 3 e 4. Então, as raízes são menos 3 e menos 4. São esses os pontos de interseção com o eixo X. O vértice, menos b sobre 2a. Então, vamos lá, vou achar menos 7 meios. Vou achar o delta dessa vez, só para vocês ficarem felizes. Então, 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 12. Então, 49 menos 48 é 1. O delta é 1, então o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, o y do vértice vai ser menos 1/4. Eu vou ter aí que o vértice é menos 7,5 menos 1/4. E o termo independente, que é o ponto de interseção com o eixo vertical, é quando o x é 0, o y é 12. E lá na última, não adianta eu querer fazer por soma e produto, porque não tem um produto que dá 9 e a soma dá 13. Tá meio difícil. Soma e produto a gente só faz quando tá muito fácil, né? Então, eu vou usar a Bhaskara aí, vou achar o delta. Eu achei 133 para o delta. E substituindo, eu achei, então, 13 mais ou menos raiz de 133 sobre 2. Então, uma raiz 13 mais raiz de 133 sobre 2, a outra 13 menos raiz de 133 sobre 2. O vértice, então, já tem as raízes, agora eu quero o vértice. Menos b, o x do vértice, menos b sobre 2a, então vai ser menos 13 sobre 2 vezes 1, então vai ser 13 meios. E o y do vértice, menos delta, que eu tenho lá, 133, menos 133 sobre 4 vezes 1. Então, menos 133 quartos, eu tenho que o vértice é 13 meios, menos 133 quartos. Agora, o ponto de interseção com o eixo vertical, é só eu pegar o termo independente. Quando o x é 0, o y é 9. Então, é o ponto 0, 9. Vamos para frente. A terceira, observando o gráfico de cada função abaixo, determine a concavidade da parábola, as raízes da função e indique se o vértice da parábola é ponto de mínimo ou de máximo. Então, concavidade, essa primeira aí, a concavidade é para cima, então isso quer dizer, o A dela é positivo. Você faz com o dedinho positivo e abre o segundo dedo, você vai dar lá a parábola, vai ficar parecendo uma parábola para cima, né? Raízes. A raiz dela, onde toca o eixo X, é 0. O vértice também é o ponto 0, 0. E é ponto de mínimo, porque se a concavidade é para cima, o ponto é de mínimo. Na outra, a concavidade é voltada para baixo, quer dizer que o A é menor que 0. Mesmo que não tivesse a equaçãozinha lá, eu saberia isso. As raízes, o ponto onde intercepta o eixo X. É como se o eixo X fosse a linha da Terra, o que está para baixo da Terra, onde começa a raiz ali, onde fica a raiz da planta, seria o quê? Menos 1 e 3. Vértice. O vértice, eu olhando aí, o eixo de simetria está aí, ó, no X igual a 1. O ponto de máximo, porque é uma parábola com cavidade para baixo, então ela tem um ponto de máximo, é o maior valor do y, é 4. Então, o vértice é o 1, 4. Na 4, no plano cartesiano a seguir, estão representada a parábola, que é o gráfico de uma função quadrática. Encontre a expressão algébrica que define essa função usando a forma fatorada. Y é igual a A, que multiplica x menos uma raiz, vezes x menos a outra raiz. Então, vamos lá. No caso aqui, ó, uma raiz é menos 3, a outra raiz é 1. Então, eu jogando aí na fórmula fatorada, eu vou ficar aqui. Y é igual a x mais 3, porque menos 3 é mais 3, x menos 1. Aí, eu desenvolvendo esse produto notável, vai ficar x² mais 2x menos 3. O que eu vou fazer agora? Eu vou olhar aqui, ó, no vértice, o x é menos 1,
Quando o x é menos 1, o y é 4. E vou substituir 4 no y e menos 1 no x. Então, eu vou substituir o vértice aí, vai ficar que dessa forma, né, substituindo, fazendo as continhas, eu acho que o A é menos 1. É claro, tinha que dar mesmo um número negativo, porque a parábola está voltada para baixo. Então, aí eu posso só inverter o sinal dessa equação que eu achei aqui, ó. Então, porque multiplicar por menos 1 é só trocar os sinais. E eu vou ter, então, como resultado, y igual a menos x² menos 2x mais 3. Vamos lá na outra. A mesma coisa, então, aqui, ó. Um x é 0, o outro é 6. Então, vai ficar y igual a que multiplica x menos 0, que é x, vezes x menos 6. Então, essa equaçãozinha tem o jeitão y igual a x² menos 6x. Vamos descobrir o A do mesmo jeito. Olha lá o vértice. Quando x é 3, o y é menos 9. Então, vou substituir menos 9 no y e 3 no x. Aí eu vou achar que o A é 1. Se o A é 1, essa parábola vai ser, então, x² menos 6x. Então, gente, assim terminamos a semana 2 do volume 3, que vem a semana 3.